Ai, tô com frio, gente. Que frio é esse aqui em São Paulo? Meu Deus do céu. Vocês estão em São Paulo? Vocês estão com friozinho também? Tô morrendo de frio. Olá, pessoas. Tudo bem, gente? Oi, Tati. Gente, eu sou Patrícia Santos, sou CEO e fundadora da Empregue Afro. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre arquitetura, negros arquitetos. E eu vou convidar o Anderson para vir contar um pouquinho da história dele e fazer uma introdução sobre o tema. Cadê o Anderson? Manda uma solicitação, Anderson, para participar da live, que daí eu puxo você, eu vi que você entrou. E depois do Anderson, eu vou trazer a Gabi para conversar com a gente. Cadê? Vocês já pensaram ou falaram sobre negros na arquitetura? É um tema interessante, né? Eu tenho amigos negros arquitetos. Aquela máxima do racista, né? Ah, eu até tenho amigos negros. Cadê o Anderson? Deixa eu chamar ele aqui. Oba, que bom, gente. Tem mais pessoas animadas com a conversa. Vamos chegando, vamos chegando. Recebeu o convite aí, Anderson? Ah, Olá! Nós tudo estamos um bom? pouquinho atrasados, né? Porque minha vida tá de. Imagina, essa vida dinâmica da gente em quarentena. Exatamente, call em call, live em live, e Aham. treinamentos. Nossa, eu tô expert em ferramentas para conversas online. Aí sim, ó. Eu tô aprendendo também, né? Porque essa é a primeira vez que eu vou estar em uma. Ai, Anderson, seja bem-vindo. É super tranquilo. A galera aqui, ó, você viu, o pessoal tá chegando. É Aham. super interativa. Fica tranquilo que eu vou lendo depois as perguntas deles para você. Legal, obrigado. E é muito bom a gente falar, né, sobre negros e arquitetura. Alguém, em algum momento da vida, teve contato com a temática da arquitetura, né? Sim, E talvez não tenha parado para pensar quantos arquitetos negros ela conheceu e por que que não exatamente. tem tanto. Eu vou fixar, gente. Vou Aham. fixar o assunto. Você viu que vou deixar, quando o Anderson começar a falar, eu vou fixar qual é o tema aqui da live que a gente está fazendo. Mas eu queria que você falasse, Anderson, essa semana, o Google fez uma Doodle, né? Um desenho na página principal deles sobre a vida do Tebas. Joaquim Pinto de Oliveira foi um dos grandes arquitetos negros desconhecidos, ofuscados Sim, na história brasileira, né? Então, sim. eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e essa pequena contribuição do Google, né, para essa temática do que a gente vai falar aqui. Enquanto você está falando, eu vou fixando o comentário, que é isso, né, galera, tá? Fixa o comentário, não sei o que lá. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer, né? A Patrícia e toda a equipe dela. Me sinto honrado, todos nós do IAB, por essa parceria que a gente está construindo, né? Porque é muito importante a gente, né, como você mesma introduziu, né? Quantos arquitetos negros eu conheço, né? Ou quando eu vou numa loja de móveis de alto padrão, quantos arquitetos se apresentam para mim, né? Quantos designers e arquitetos eu conheço, né? Então é dessa inquietação também que se dá essa união que a gente está estabelecendo, né? Junto com vocês, né, da Empregue, com o trabalho de recursos humanos que vocês têm e a gente no IAB enquanto plataforma, uma instituição.
sem cunhos políticos e simplesmente de união e reconhecimento do nosso trabalho, né, enquanto arquiteto, da prática profissional, né? Então, assim, né, introduzindo um pouco quem sou eu sou Anderson, né, sou aqui de São Paulo, me formei em 2009 pela Unesp de Bauru, né, e desde então vim trabalhar aqui em São Paulo, né, e esse ano ingressei como um dos membros da diretoria do IAB, dentro da diretoria de desenvolvimento profissional, né? E nessa minha trajetória enquanto profissional, talvez eu só fui ter noção de quantos arquitetos negros e quantos profissionais negros eu conheço, infelizmente tardiamente, eu posso dizer, né? Quando eu fui trabalhar na construção civil, né, numa grande obra aqui em São Paulo, que eu fui perceber que, dentre os cargos administrativos, eu sou um dos únicos, né, que todos os negros que eu conheço que estão trabalhando Na comigo, operação, né? então, eles estão no canteiro de obras, né? Então é muito chocante isso, né? E aí você passa a questionar as relações profissionais dentro do canteiro, né? Como elas se dão, você começa a se questionar enquanto profissional, o que que você está ao que você está servindo, e aí começa a pesquisar, procurar referências, né? E nesse Sim, sentido, eu acho que trabalhos como o da Gabi, que vai falar daqui a pouco, eles sim, são muito importantes, né? Eles são irradiadores, assim, né? Eu sim, falo que são faróis de sinalização para a gente. E o sim. Tebas é um deles, né? Porque no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, é o primeiro arquiteto negro declarado que a gente Ah, conhece. é? Foi ele. Né? Nossa, e uma história super recente, né? Até... Arquiteto, eu digo, né? A gente tem engenheiros arquitetos, mas que partiram, saíram de uma universidade, fizeram mais que é declarado arquiteto é o Tebas. E dentro dessa construção, né? Até onde eu tenho conhecimento, né? Sim. Dentro dessa construção, né? Tem o caminho dele para conseguir ser reconhecido enquanto profissional, né? Porque ele começou a trabalhar, né? Ele tinha, né, muito conhecimento em tecnologia de trabalho com pedras. Aí o dono dele reconheceu isso, mas usurpou esse conhecimento dele, né? Então, por Nossa. exemplo, a Igreja do Carmo foi construída Ah, por ele, né? aqui em São Paulo, né? São Paulo, do lado da Sé. No centro da Porém, cidade. isso no centro da cidade. Esse reconhecimento só veio agora, né? Tardiamente, Olha, gente, também não né? sabia. É o reflexo do racismo no exercício da profissão Sim, pelo apagamento daquilo que ele fez, né? exatamente. E o, o segmento, vamos chamar assim, né? A Uhum. arquitetura, ela é elitista, Anderson. Você percebe que Sim, ela ainda arquitetos estão em algumas áreas e outras não? Sim, ela ainda é, né? Vamos dizer assim, né? A arquitetura a gente lida com o conforto ambiental, com a morada, né? E se a gente for falar do nosso país em que mais da metade da população vive numa situação que é muito complicado você conseguir contratar um profissional para tanto, né? Sai de uma construção informal, eu digo que ainda é uma profissão elitista, né? Ela é elitista Quantos muitas vezes outros? até na forma, dentro da universidade mesmo, né? Nos Então, é isso que eu ia exercícios como perguntar. são Quantos propostos. outros alunos negros tinham na sua sala? Olha, na minha sala, dentro de uma universidade pública, negros, né? Tirando pardos, eu acho que éramos em 4 pardos. Negros, né? Pretos, né? Você quer Conheci dizer? pretos, isso. Pretos, desculpa. Isso. Pretos, nós Pretos de éramos pele mais escura, pardos as pessoas de 4. pele mais clara, como eu, né? Pretos de pele mais escura, nós éramos 4, porém 2 deles eram intercambistas africanos. Então, Olha que brasileiros. legal. Exatamente. Exatamente. Brasileiro só tinha você e mais um. Isso, exatamente. E mulheres negras não tinha. Mulheres negras na minha turma, não. Era uma turma assim, a Unesp
de Bauru, né? Nós somos em 250 alunos, né? Em todo o curso, e o curso é anual. E são, em média, 50 alunos por turma, né? Então, O você fica pensando próprio. que... Você acha que a própria estrutura do curso, ela já é elitista pelo exercício da função de um Sim, arquiteto, né? sem dúvida. Porque, assim, a maioria das faculdades que a gente tem agora, né, já melhorou um pouco isso, mas a maioria dos cursos, eles são diurnos ou na parte É, da tem manhã. isso também. Então, tem uma questão que como que você vai trabalhar, né? Assim, é um curso muito intenso, você tem uma carga de trabalhos muito intensa, né? E muitas vezes, assim, você tem muitos levantamentos, né? Então, os equipamentos também que você usa, o acesso a eles às vezes é um pouco complicado. Hoje, né, a gente faz muito pelo computador, mas há acesso aos softwares, a uma máquina que roda Isso softwares, é muito caro também, né? capacidade, isso é caro, né? Então, O Henrique está perguntando o que que levou você a escolher o curso de arquitetura. olha, foi tem a ver com a minha construção familiar, né? Porque assim, meu avô era mestre de obras. E dentro, assim, imigrante de Sergipe, dentro da construção dele, né, o que ele nos dava o carinho dele se dava pelos ensinamentos. Então, quando eu ficava na Sim. casa dele, de férias, ele me levava para visitar as obras que ele tocava. E eu achava isso lindo, incrível, né? E aí eu comecei a imaginar espaços, assim. E eu sou uma pessoa também que eu gosto muito de conhecer pessoas novas, de me comunicar e conhecer histórias, né? E aí eu vi na arquitetura uma forma de integrar as duas coisas, né? Esse amor, essa vontade de conhecer, de saber como as pessoas moram, entender como é a construção de um espaço que meu avô me trouxe, com o fato de trazer conforto, né? Era uma forma de trazer conforto a partir da morada, ou a partir do espaço em que estamos, né? Seja ele construído, seja ele um espaço livre, né? Então foi aí Uhum. que eu fiquei na arquitetura. É, Mas mesmo para minha família, né, que tem meu avô que era sim. construtor, era difícil entender, né? Ainda é muito empírico entender para eles o que é o papel do arquiteto, né? O que o arquiteto faz, né? É. Porque Por que está você não muito foi fazer ligado ainda, engenharia e foi fazer arquitetura, né? exatamente, ainda está muito ligado à necessidade, né, básica, né, que é sobrevivência, né? E o É, conforto dentro de uma ideia de sobrevivência, ele não existe. Às vezes ele está atrelado a empilhamentos, né? A coisas, né? Que você vai... tanto que a gente estava brincando antes, né? Falando entre a Guiafra e a B, que a arquitetura na quebrada deve ser estudada pela academia. Os caras Sim, constroem com 5 casas, uma em cima da outra, com aquelas escadas caracol, não sei se é esse o nome técnico, né? certeza. Não cai. A casa não cai, fica tudo arrumadinho, tudo bonitinho, cabe tudo lá dentro. Sim. Aí você fica pensando, né? Por que que o cara que tem né? Que faz 5 anos de faculdade, que tem um conhecimento, onde é que ele está, né? Por que que ele não consegue acessar? Por que que ele não está na quebrada? Muitas vezes esse cara, por exemplo, né? Que nem eu, né? Eu saí da quebrada, saí de Itaquera. Mas hoje Foi estudar em eu Bauru. fui estudar em Bauru. Mas para subsistir, eu fui trabalhar para o segmento de alto padrão e hoje eu estou servindo a ele, né? Então, 70% do meu tempo diário, né, profissional, está atrelado a esse segmento, né? Aí quando eu volto para a quebrada, as minhas inquietações elas pipocam, né? Porque eu falo, mano, eu poderia estar aqui, né? Mas aí com quais meios eu vou conseguir, né? Porque se eu Sim. chegar, né? Então, É, a Poca Nascimento ela estava perguntando exatamente isso, né? Como foi sair de Bauru para São Paulo com os custos, né, de transporte, porque Bauru é longe. Para quem está fora de São Paulo, Anderson, quanto tempo de viagem? são cerca de 4 horas e meia de ônibus, É, não aqui dá de para ir três e a voltar no quatro horas mesmo de dia, carro. né? Não, não, não. E resistir, olha, resistindo lá em Bauru, eu devo a essa família, com certeza, né? Eu devo a todas as pessoas da minha família, né? Tem uma coisa que eu nunca me esqueço, né? Que foi radiador também para mim. Eu acho que é por isso também que eu estou aqui com você e esse trabalho do EAB.
Quando eu entrei numa faculdade pública, minha tia me falou assim: não esqueça que você leva todo mundo com você, você leva a sociedade junto com você. E eu acho que muitas vezes a gente Sociedade se negra, só perde tinha quis dizer, né? nisso, exatamente. É isso que eu queria te dizer. É essa linha. Então a gente não pode se perder disso, né? Se esquecer, né? É, E porque você tudo não se. é só mais uma pessoa na universidade, né? Exatamente. Você é uma pessoa Não, negra que leva uma história. A gente exato. costuma falar, e eu aprendi isso com a Tatiane Souza, que é nossa consultora aqui de educação para as relações étnico-raciais, né? A identidade negra, ela é atrelada a um coletivo. Ela não é uma identidade individual. E é essa responsabilidade que a gente carrega, né? Um peso de uma representatividade, que é o que a gente começou falando do Tebas, que estava na página principal do Google esses dias, que muito provavelmente muitas pessoas no Brasil só conheceram ele agora. E a Exatamente. importância que isso tem E se a gente for pensar para. que Tebas morreu em 1811, estamos em 2020, né? Então, gente, olha, a Sueli Carneiro acabou de entrar, a diva maravilhosa, Socorro Anderson. Eu sou apaixonada pela Sueli Carneiro. A gente estava falando da sua tia e é essa geração que estimulou a gente, começou a pensar, né? As primeiras. A resistência do nosso povo sempre veio desde a época da escravidão, né? É muito leviando a nossa parte não dizer que o nosso povo não resistiu, porque a gente tem Dandara, a gente tem o próprio Zumbi dos Palmares, mas tem vários outros anônimos que a gente não conseguiu conhecer pelo apagamento da história mesmo. Zerei a Exatamente. vida, né, gente? Com a Celi Carneiro aqui, tô até nervosa agora, já perdi a pauta do negócio. Mas, Gabi tá ali. socorro, Celi, máximo respeito. Mas é importante a gente ver, através do movimento negro unificado, 1950 para cá, geração dos meus pais, né? Geração provavelmente da sua tia, do seu avô que não sabia direito, né? O que era essa representatividade negra, a geração que foi começando a desbravar, que escreveu livros, que ocupou espaços e que inspira a E nossa que, geração, que e faz que com que a nos gente tenha diz que a gente. responsabilidade, né? Exatamente. E que também nos diz: olha, você tem direito. Você tem direito É, de ocupar espaços, né? Que eu acho esse é um. que é um ponto muito delicado, principalmente eu acho que dentro da minha profissão, né? O direito de ocupar espaços, de acessar, né? De conhecer, né? A Daisyzinha está dizendo que é uma responsabilidade muito grande, principalmente em universidade pública, né, É, Anderson? Que ela sim, também sente essa responsabilidade de devolver à comunidade o que ela recebeu. sim, E em termos de arquitetura, isso tem muito a ver também com o espaço, né? sim. A Brenda está perguntando se você consegue ver uma relação evidente entre a arquitetura brasileira e a africana. Olha, essa é uma pergunta boa para a Gabi também, né, gente? Então, olha, sinceramente, infelizmente, assim, eu acho que as nossas referências ainda elas estão muito atreladas ao à visão europeia, né, do colonizador, né? Então, infelizmente, ainda a gente desenvolveu muito pouco isso, esse olhar para o que é nativo, o que é nosso, né? E esse olhar para os povos que chegaram aqui juntos, né? Não só, né? O Brasil não é feito só do colonizador ou só do europeu, né? Infelizmente, as referências ainda que a gente estuda, que a gente trabalha, os processos, né, de desenvolvimento ainda eles estão muito olhando para o que está fora e o que está no olhar Jura, europeu Anderson? e americano. É, Não tinha uma aula na faculdade com arquitetura africana? não, Ai, gente, que não, dor, né? Vou deixar a não, Gabi é falar sobre isso também quando ela entrar. assim. Uhum. É o reflexo do racismo, gente. Não tem outras coisas que explicam, né? A gente tem que O fazer Fernando decolonizar cada vez mais, né? descolonizar. Que é isso, é um curso elitista criado para alimentar uma elite que, né, gostava de uma arquitetura e os poucos que chegam vão desbravando, literalmente, né? Fernando E Xavier está perguntando
se você também percebe a falta de exposição de profissionais negros numa mídia, numa imprensa especializada. Sim, Eu tenho certeza, com, tipo, com Casa certeza. Vogue, é tipo É, isso, né, Fernando? Você tá querendo dizer? Não, com não lembro certeza. de ter visto, né? Mas mesmo no processo, né, vamos dizer assim, né, de primeira pessoa, né? Muitas vezes o negro, ele está em papéis que assim, ele está dentro de uma estrutura de empresa em que o dono da empresa é uma pessoa branca, né? E aí ele não vai acessar esses lugares, né? Hoje, talvez com cada vez mais, com a gente falando sobre isso, né, a gente vai criar, né, esse incômodo, né? As pessoas vão passar a olhar para o lado e vão falar assim, nossa, mas em um país que eu tenho 56% da população se autodeclarando, né, parda e negra, né? Quantos negros eu tenho aqui dentro da minha empresa ou É, trabalhando comigo, né? preta, população É, preta e parda ou pode população ser negra, né? isso. E aí, assim, a formação de arquitetos que se especializem, que resgatem esse conhecimento e que vão para a academia e sejam considerados professores de arquitetura. Olha o Exato. tanto que a gente tem que mudar, né? É, Mas que exato. bom, gente, que a IAB está aqui com a Empregue Afro. No final da live a gente, ó, eu dando uma de apresentadora. No final da live a gente vai anunciar algumas surpresas. É só meia hora, né, de papo com você. Tá vendo como passa rápido, Anderson? Passou Foi muito super rápido. tranquilo. Eu vou É, chamar a Gabi, que ela tá aqui também já comentando queria algumas muito coisas. agradecer pelo espaço e dizer que, assim, gente, se aproprie também de um espaço maravilhoso que é o IAB, né? Que tem a Gabi de Matos, tem eu, tem mais outros profissionais que estão inquietos e buscando, né? Buscando esse equilíbrio da balança, né? Dentro dos escritórios de arquitetura, dentro do exercício profissional, né? Então, tem uma série de atividades aí. Existem, né? Arquitetos negros existem. Sim, No final a gente vai anunciar mais legal. uma parceria interessante. E eu vou chamar a Gabi para contar um pouquinho da história dela. Anderson, obrigada. Obrigada por você Eu que ter se agradeço. disposto, contado a história do seu avô, da sua tia. Foi muito lindo. Eu Eu espero que que seja agradeço. inspirador também, né? Para quem deseja cursar arquitetura, quem um dia quer estar numa Sim, faculdade, né? todos temos direitos. É isso mesmo. Obrigada. Você clica no Obrigado. xizinho aqui para Sim. sair, e aí eu vou trazer a Gabi. Obrigada. Gente, eu confesso que a arquitetura nunca passou pela minha cabeça. Assim, nunca me atraiu, né? Mas eu tenho amigos que sempre tiveram o sonho de fazer arquitetura e foram fazer administração que tem nada a ver, porque foram incentivados pelos pais a cursar administração, que é onde eles achavam que tinham mais oportunidades. E aí desistiram da arquitetura, não deixaram de sonhar em serem arquitetos, mas não se inscreveram nem no vestibular, que acharam que não ia passar, né? Ô, Gabi, manda uma solicitação aqui para você participar ao vivo com a gente. É, eu não consegui achar a Gabi aqui. O Anderson é maravilhoso, né? Muito legal ouvir, né? Então, nos anos 90 passou pela sua cabeça, Daisyzinha, e você achou que não era para você. Pois é, a maioria de nós negros não está em mais espaços de poder porque a gente acha que não é pra gente. E fora que é isso, né, gente? Os desafios do curso, né? Como é que você faz uma faculdade integral? Aí, Gabi, vou chamar você. Você fica o dia inteiro estudando, se você tem que ajudar a família. Como é que faz nessas horas, né? O curso nem é pensado para ser inclusivo. Gabi, tudo Oi, bem? tudo bem, Bem-vinda! Paty? Obrigada, querida. Eu tava adorando a conversa. O Anderson é um Eu amor, falei, né? ai Dá meu pra Deus, gente eu vou ficar. atrapalhar, tá tão boa. Dá pra gente ficar horas, mas a ideia era essa, né? Meia hora com cada um, contando um pouco das Muito suas legal. experiências, né? Das suas expectativas. Sim, Conta você, Gabi, como é que você foi parar na faculdade de arquitetura e o que que você faz atualmente?
Então, eu fui parar na faculdade. A arquitetura sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Meu pai é arquiteto, então eu tinha essa vivência aqui dentro de casa. E minha mãe é assistente social, então, tipo assim, sempre teve esse olhar diferente para a atuação da arquitetura mesmo. E aí eu fui para a faculdade, estudei como Anderson, eu não tive nenhuma colega. Na verdade, eu tive um colega negro que era de Cabo Verde, era africano. Nossa. Então, e na minha faculdade na época que eu estudei, nós éramos mais ou menos 900 alunos, era muita gente. Nossa, Deus do Em Belo céu. Horizonte. Que faculdade que você fez, Gabi? Eu estudei na PUC. E aí enfim, passei pela universidade, lógico, reparando que, bom, eu fui do interior para Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas Gerais, eu fui do interior para lá. E assim, então sempre fiz estágio, fiz várias correrias para ajudar a complementar, enfim, estudei na escola particular também, porque minha irmã estava estudando na pública, então assim, sempre teve essa atividade muito intensa para me manter também em outra cidade. Mas, enfim, e era muito complicado, eu sentia algumas diferenciações de tratamento e tudo mais na universidade, mas ainda não dava o nome de racismo, entendeu? Assim, até a gente entender que era isso, né? Entendeu? Eu tenho a pele mais clara, então assim, eu ainda passo ainda melhor, né, do que as minhas colegas mais retintas e tudo mais, né? Mas quando eu me formei, eu comecei a me envolver mais, eu fui trabalhar no serviço público, eu comecei a me envolver mais em fóruns de igualdade racial, enfim, nesses debates, envolvi também muito com a música, sabe? Com essa parte mais cultural e tal, com o movimento negro em Belo Horizonte, e aí isso é que foi, sabe? Foi daí que começaram meus estudos raciais, sabe? Sim, então, o despertar da consciência foi durante a graduação. Exato. Não, depois. Isso foi depois, logo depois que eu saí da graduação. Foi depois. Esse ano eu fiz 10 anos de graduada. A gente é da mesma geração, hein? Então, assim, começou muito com a questão de reconhecer a nossa beleza, enfim, parar de alisar o cabelo, isso tudo, né? Então, assim, eu já estava envolvida nessas questões, mas não conseguia trazer isso muito para a arquitetura, sabe assim? Sim. Durante a graduação, Gabi, você também percebeu a ausência de referências da arquitetura africana no curso? Não, eu não percebi. Sabe por quê, Paty? Tem uma coisa muito, muito doida aqui, a neurose da arquitetura. Muito dentro do que a Lélia fala da neurose brasileira, cultural e tal, a gente na arquitetura tem a neurose também da arquitetura, de achar que nós temos que produzir uma arquitetura cada vez mais próxima do que está sendo produzido na Europa. E isso é desde quando a arquitetura começou a ser produzida no Brasil. No início vinham os livros com os modelos, e aí as pessoas replicavam tudo aqui. Sim. Entendeu? E aí depois, no modernismo, mais ou menos na década de 50, é que foi feita uma movimentação para romper, sabe, com essa referência europeia, né? Mas mesmo assim, num segundo momento também já vem a referência dos modernistas europeus, sabe, assim. Sim, então, a gente sempre está ligado. Zero. Então, assim, muito colonizado, como o Anderson disse, né? Extremamente colonizado. E aí, como você também não tinha essa consciência negra tão apurada, né, como a gente brinca hoje, nem questionava professores, nada, né? Não, de jeito nenhum. Eu não questionava nada, eu só comecei a questionar depois, inclusive me deu vontade até, gente, se eu pudesse voltar e fazer essa graduação de novo. Esse povo não ia dar conta de mim. Quantas coisas a gente ia, né, questionar, né?
E É, aí, mas Gabi, aí, desculpa, nessa sua descoberta racial, né, nesse seu aham, fortalecimento, teve uma pessoa que comentou aqui que se descobriu negra também quando parou de fazer o alisamento, né, fez a transição capilar. Isso é muito comum mesmo para pessoas de pele mais clara. uhum, Eu já como eu tinha uma avó preta que me criou, ela, a conversa em casa, somos negros, você é mais clarinha, a avó é mais pretinha, mas a gente é negro. Então isso eu sempre soube, aham, né? Isso me ajudou muito aham, também no despertar e até criar Empregue Afro, né, para pensar nos nossos. Mas a gente não tinha uma consciência muito sim, política, né, do porquê que a gente não sim, chegava. É, teve alguém aqui que escreveu também que sempre sonhou com a graduação em arquitetura, mas achava que não era para ela. E isso a gente ouve muito até hoje, né? ah, é Você muito comum, fez um projeto que eu queria que você contasse, que é tão legal. E se nessas suas pesquisas sim, você também encontrou esses relatos, eu achava que a arquitetura não era para mim. sim, eu escuto isso até hoje, na verdade, assim. O projeto Arquitetas Negros, ele começou em 2018, quando eu resolvi buscar referências, sabe? Resolvi entender mais a relação da arquitetura africana na arquitetura brasileira. Então, ele começou a partir dessa pesquisa, desse reconhecimento. E Uhum, aí, eu não consegui chegar nessas pessoas, sabe? Eu não consegui chegar nessas referências. E eu já acompanhava escritórios e projetos de arquitetos e arquitetas negras fora do Brasil, tanto em ó, África quanto na Europa, enfim, porque normalmente o que acontece muito é que essas pessoas saem para estudar na Europa, saem da África para estudar na Europa e têm escritórios aonde elas estudaram e continuam com escritório também no seu país na África. Então, essas referências eu já tinha, sabe, assim, muito mais sim, fáceis de encontrar. Agora, aqui no Brasil, eu comecei, assim, pesquisando arquitetas negras no Google e, assim, apareceu zero. O resultado foi esse, zero. gente, Nenhuma. Então, eu resolvi até dar o nome do projeto de Arquitetas Negras, porque eu acho que nesse primeiro momento é muito importante marcar essa produção que é invisibilizada de todas as formas, né? sim, Então, o projeto chama Arquitetas Negras, ele começou com um formulário que eu lancei na época no Facebook, e aí esse formulário ele foi replicado muitas vezes, e, inclusive porque as pessoas, os arquitetos, começaram a me chamar de racista, falaram que eu estava sendo racista, procurando as arquitetas negras, visibilizando aquela conversa que a arquitetas gente negras, sabe. né? Aí eu falava, gente, mas vocês sabem onde estão as arquitetas brancas e os arquitetos brancos. É só vocês irem É, na Casa Cor, né, nas revistas, a referência bibliográfica que vocês tiveram na universidade, durante a graduação. Então, vocês sabem. Eu estou perguntando onde estão as negras, porque eu não sei onde elas estão, né? E muita gente também não sabe. exatamente. Então, esse formulário ele foi preenchido. Hoje a gente tem 478 formulários Ah, muito preenchidos por legal. arquitetas negras Viu? no Arquitetas Brasil negras todo. existem. Você fez recorte de gênero ou é Nossa, só mulheres? é só mulheres, porque assim, eu ainda tinha na época, eu consegui encontrar um grupo de arquitetos negros, enfim, né? Nós temos nossas particularidades de mulheres negras. Sim, exatamente. Mas mas não é que a gente trabalha assim, né, separado, mas tem a necessidade de chamar a atenção para a produção de mulheres negras, né, intelectual de mulheres negras, e a gente sabe muito bem por quê, né? Gabi, Então, a Brenda começou tá por com aí. uma pergunta bem bacana aqui. Minha preocupação é só o tempo que a gente tem, mas eu achei essa pergunta maravilhosa, Brenda, arrasou. Ela está perguntando qual Ah, é a sua visão sobre espaços para empoderamento negro. O quão relevante você acha que é a construção desses espaços, como, por exemplo, Museu de Cultura Afro-Brasileira, espaços de estudos. Aqui em São Paulo a gente tem, né, o Museu da Cultura Negra, no Ibirapuera. A gente não uhum, tem o Museu da Escravidão, como algumas pessoas dizem, mas é, Museu Afro aqui em São Paulo, ele
tem bastante histórias, né? É, como você vê a Sim, relevância desses espaços, Gabi? eu acho que O eles pessoal falando, são se cair, a gente extremamente volta a relevantes. outra, viu, Gabi? Tá, tudo bem, por mim tudo bem, tô adorando. O problema é o tempo, É, gente. é, mães, né? Mães têm suas questões também fora de Exatamente. lives. Tem as crianças e a loucura que tá É, entregue afro, vocês não têm ideia. ai, que bom, né? A gente tem que É, comemorar. Deixa a gente meio louca, mas é precisamos bom falar também, né? sobre isso também, mas tudo bem. É, mas eu acho extremamente importante, sabe? Porque é essa conversa de que a gente não precisa, não, a gente não precisa falar de escravidão, a gente não precisa falar das condições que os negros foram deixados, né, pós-abolição. Isso aí não existe. A gente já entendeu que não falar, né, na verdade atrapalha, né? Não ajuda em nada. Então, eu acho que é extremamente importante, né, esse tipo de instituição. Inclusive, agora, nesse momento, eu estou no desenvolvimento do Memorial dos Aflitos, que é para chamar também a atenção para a história negra ali do bairro da Liberdade, né, em São Ah, na Paulo. Liberdade. Um projeto do vereador Isso, Reis também, não é? isso, e do pessoal dos aflitos, né, que acompanha ali a capela, enfim. E aí também é um memorial muito importante de acontecer, de ficar marcado ali, né, no bairro da Liberdade. Então, eu acredito que é essencial que a gente tenha esses marcos, né, na cidade, Ai, que para chamar lindo. Em atenção. breve. Em Em breve. brevíssimo. Gabi, eu queria que você contasse o que que é IAB e já dá, né, um pouquinho do que é a nossa parceria, e do que a gente vai fazer, tentando, né, gente, revolucionar a história de arquitetos e arquitetas no Brasil, né? Sim, então, o IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Ele é dividido tem o nacional e tem vários departamentos pelos estados, se eu não me engano, hoje são 18, 19 departamentos. O IAB São Paulo, e é uma instituição que promove a cultura arquitetônica, assim, de diversas formas, tanto em debates, quanto promovendo eventos, parcerias, manifestos, enfim, o IAB tem várias frentes de trabalho e ele é super importante, né? No ano que vem ele faz 100 anos, é uma instituição que faz 100 anos de existência. O IAB de São Paulo está tendo uma gestão assim, histórica, porque tem vários arquitetos e arquitetas negras na diretoria, e isso é maravilhoso. É É, histórico mesmo, né? é muito histórico, e assim, e não só isso, eu considero que é um grupo muito importante de estar lá, assim, são pessoas incríveis como o Anderson. Então, assim, a ideia era, a princípio, bom, eu preciso só falar uma coisa rapidinho, que é a questão da ausência de dados sobre a produção e a existência de arquitetos e arquitetas negras. Então, é o seguinte, o Conselho de Arquitetura ele não faz censo com recorte racial. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a maioria dos arquitetos formados são arquitetas, 60 e tantos por cento. Então, a gente já Olha, sabe tem que as mais mulheres são mulheres do que maioria. homens. Muito mais, né? Assim, mas ao mesmo tempo a gente não tem um recorte racial, mas a gente sabe na prática que as oportunidades são diferentes para mulheres brancas, negras, indígenas, enfim. Então, E é um o fenômeno, conselho, né, dos mais famosos e reconhecidos pela mídia seriam os homens, né, Gabi? Um fenômeno machista, digamos então, assim. e como pode, né? Se nós somos quase 70%, sabe assim, mas Porque, gente, os ainda programas de são televisão que dão visibilidade para arquitetos, só lembro de homens arquitetos, não lembro de são mulheres homens, arquitetas. pois é. Então, para Fica a você ver. dica aqui, né? Fica a dica. Então, assim, essa foi uma solicitação que eu fiz para o CAL, para o Conselho de Arquitetura, desde 2018, para adicionar essa pergunta da autodeclaração racial quando a pessoa. Porque hoje, para você ser Sim, é arquiteto, você precisa ter a constitucional, né, gente? carteirinha. Então, exatamente, a gente sabe da necessidade disso. O IAB agora, ele já vai fazer essa alteração também. Agora, quem for se associar ao IAB também vai se autodeclarar. Isso É também é super muito importante isso. importante.
Porque apesar da gestão anterior já ter dado passos consideráveis para essa questão da desigualdade racial e tudo mais, eu considero que agora, com esse grupo que está lá agora e essa mudança, a gente vai conseguir pautar melhor, né, nossas questões dentro da instituição. E não só aqui na instituição de São Paulo, mas, enfim, né, levar isso como política para o IAB nacional. Então, essa parceria IAB Empregue Afro é maravilhosa. A sua primeira muito inquietude boa. era descobrir quantos negros e quantos brancos tem, né? Com a carteirinha do conselho, né? Exatamente. Porque a gente sabe, Paty, que as condições não são as mesmas. Não é todo mundo que termina a universidade e tem capital para abrir um escritório, entendeu? Na Vila Buarque e ter um monte de clientes, você está entendendo? E principalmente com os dados que o Projeto Arquitetas Negras tem levantado, a gente tem praticamente 80% das arquitetas negras que responderam o formulário trabalhando como autônomas. Que, ou seja, não é porque, né? Em quais áreas, Gabi? Há várias áreas, assim, mas a maioria trabalhando como fazendo projeto mesmo, sabe? Na como arquitetura autônoma. Mesmo, né? Na arquitetura, mas também tem uma grande parte, que eu não sei te falar a quantidade, tem uma grande parte que desistiu, né, de atuar porque não passava em processo seletivo, não conseguia essa entrar é a parte mais cruel nos grandes escritórios. E aí não tem dinheiro para montar assim, o seu, vai trabalhar em outras coisas e não consegue exercer aquilo que estudou, né, que se dedicou tanto. Exatamente. A gente estava falando da faculdade, né, com o Anderson, como um espaço elitista, fechado, que não valoriza as nossas histórias. A Géa Cruz falou que na faculdade dela tem uma optativa sobre arquitetura afro-brasileira. É uma evolução, né? Ai, que maravilha. Nossa, já é uma evolução. A Deizizinha tá falando, gente, não vem com essas linguagens de arquiteto aqui com a gente, que eu sou de RH, não entendo nada. Ela tá falando que foi fazer o AVCB da igreja, dos aflitos, e fracassou. O que é isso, Deizizinha? O AVCB é o alvará do Corpo de Bombeiros. Obrigada. É o alvará do Corpo de Bombeiros. Por que fracassou? Não entendi. Depois me conta, me manda uma mensagem lá para eu saber melhor. Ela tá perguntando se o AB cresceu mais depois que o CAU e o CREA se separaram. Foi fundamental para os arquitetos isso, Gabi? Eu acho que foi fundamental para os arquitetos o CREA separar do CAU, né? Os arquitetos saírem do CREA, porque a gente também, enquanto classe, a gente estava sendo muito prejudicado no CREA. Então, assim, foi um ganho gigantesco o Conselho de Arquitetura. Entretanto, o Conselho precisa revisar algumas ações, porque ele está um pouco atrasado aí em algumas questões, e ele pode ser muito melhor como foi o intuito da criação dele lá atrás, sabe? Eu acho que ele está deixando algumas coisas aí pendentes. Mas, não, sem dúvida nenhuma, foi muito bom, muito positiva essa separação entre CREA e CAU. Que ela falou que o CREA é um espaço muito machista, assim como a maioria das instituições no Brasil, que tem homem branco, hétero, cis, sem deficiência nas suas gestões, né? Espaços extremamente machistas. Ela disse que vai te contar o fracasso do AVCB depois. Não vale, né? A gente quer saber o que aconteceu. Mas, gente, olha só como vai passando a hora, Gabi, tá quase acabando. Já acabou? Não, ainda tem alguns minutos. Mas eu queria falar da nossa parceria, né? Você é a primeira vice-presidente do IAB e o Anderson, que a gente falou antes, é o diretor de desenvolvimento profissional. Então, a começar do espaço que vocês conquistaram, do cargo que vocês têm, o que vocês pensaram para fomentar a discussão da diversidade étnico-racial na arquitetura? Olha, Paty, eu acho que assim, a gente primeiro tem que atuar em diversas frentes, porque essa questão da ausência dos profissionais, tem tanta coisa para fazer, né?
ela causa um impacto gigante, por exemplo, na cidade, essa questão da formação tão elitizada, sabe? De como a gente olha para a cidade, sabe? Da carga como que eu falo? Da responsabilidade social que nós, arquitetas e arquitetos, temos, como enfim, para impactar mesmo no desenvolvimento da cidade, sabe? A gente não olha muito, não é a maioria dos arquitetos que está preocupado com as questões sociais e raciais. É isso que eu quero dizer. Não, Então, porque eles se isso fecham vem no muito. mundo elitista deles, né? Isso vem muito da formação. Então, assim, tem essa questão da gente chamar isso também, chamar os arquitetos e arquitetas negras, essa responsabilidade. Não é só que, meu Deus, a gente só pode trabalhar dessa forma. Não é isso de jeito nenhum. Mas a gente vê também, por exemplo, escritórios fora de arquitetos e arquitetas negras africanos, que, por exemplo, eles fazem grandes projetos também na Europa e tudo mais, mas também tem uma contribuição gigantesca para os países deles, sabe? Por exemplo, Essa Francis Querem, responsabilidade, Burkina né, que o Faso. Anderson estava É uma falando. responsabilidade, exatamente, da gente retribuir isso, né, para o nosso povo. A gente precisa olhar para a gente, porque se a gente não olhar, o pessoal já não está olhando aí há muito tempo, né? Não, e a gente Então estava tem essa brincando que a questão. arquitetura da quebrada deve ser estudada. Mas, se de fato você tem um arquiteto, não só na quebrada, né? Mas pensando em fomentar com que jovens negros possam ir estudar arquitetura, além do que a gente já vê, que não tem estudo, já é bonito, já é algo a ser estudado, imagina se a galera for, de fato, para a Universidade de Arquitetura, com o IAB Isso. fomentando isso. Olha que revolução a gente não Não, faz, né? e isso que você falou, Paty, é muito importante na hora que você falou, eu fiquei pensando, por exemplo, recentemente eu conheci uma arquiteta dos Estados Unidos, da Universidade de Colômbia, que estava no Rio de Janeiro estudando as técnicas construtivas da favela de São Cristóvão, porque eles desenvolveram algumas técnicas lá para conseguir construir numa declividade tão alta como é a que eles têm lá em algumas regiões. Então, Eu assim, tô falando, mas eles gente, estão como estudando lá, leiga, que tem né? que ser estudado. Entendeu? Então, assim, e na verdade, muitas dessas tecnologias, Paty, também é importante chamar, elas são tecnologias ancestrais nossas, sabe? Que a gente Sobrevivência, veio né? trazendo, não, e que a gente veio trazendo da África também. É porque a gente conhece muito pouco a herança da arquitetura africana Sim, na arquitetura brasileira. Mas é muito grande, muito. Não vou falar sobre isso aqui com com você agora, que a certeza. gente pode ficar falando o Ah, a tempo gente vai todo. ter que marcar outras lives, lá na IAB, inclusive, para saber essas coisas. Vamos, vamos, mas tem isso, sabe? Tem isso também, É, né? Tem a muito. importância do trabalho é um resgate, né? Também dessa importância Exatamente. do arquiteto negro voltar para suas raízes, valorizar isso, de incentivar esses Uhum, estudantes e fomentar no isso, mundo da arquitetura, no mercado, o conhecimento sobre a questão racial, porque é uma bolha, né, Gabi? exato. Nossa, é uma super bolha, porque tem gente que está dentro da bolha e ainda acha que está fora. De vez em quando você tem que dar uma chamadinha, ô querido, não é assim também não. Tem que dar mais um passinho, sabe? Acho Porque é desconstruído, uma né? Só bolha que não. gigante. Não, só que não, exatamente, entendeu? Então, assim, é uma desconstrução, assim, diária, sabe? Diária. A gente tem que ficar constantemente chamando a atenção, sabe? Assim, umas coisas que. Mas, enfim, eu acho que o IAB ele tem uma potência, uma voz, sabe, muito importante na cultura arquitetônica. E é por isso que a gente quer fazer essa parceria com vocês, que a gente acha que a gente pode criar ações que vão fazer com que né, esse mercado olhe diferente para o profissional de arquitetura, sabe? Negro e negro. Então, galera que acompanha a gente, vou dar uma de apresentadora. Você tá vendo, né, Gabi? Tô toda Não, você tá apresentadora aqui. ótima de apresentadora. Galera que acompanha a gente, fica ligadinho que a gente vai em breve divulgar vagas, né, para quem estuda arquitetura. A gente vai Isso. fomentar essas conversas para quem quer fazer arquitetura, quem sonha. Acho que dá para a gente pensar depois no YouTube, que dá para colocar você e o Anderson falando junto, respondendo perguntas, né? De quem sonha Muito com bom. isso. E a gente vai fazer cursos sobre racismo estrutural e a importância de contratação de profissionais negros para as empresas Perfeito. associadas da IAB, gente. É uma parceria inédita que a Empregue Afro está fazendo. É muito difícil a gente pensar em instituições como essa para parceria,
Mas me tocou, e eu falei isso para a Gabi, né, para o Anderson, para a diretoria do IAB, porque a gente está há 15 anos no mercado, o Empregue Afro existe há 15 anos, só há 7 anos de fato Muito que eu tempo. tô 100% dedicada, né, porque no começo, imagina, nada a ver esse negócio, aqui, negros na Aham, empresa, então não tinha nem tempo para eu me dedicar, né. aham. E a gente não tem um cliente da arquitetura, não tem ninguém Para nos você últimos ver. 7 anos. E olha que a gente deve ter atendido cento e poucas empresas, mais ou menos, assim, nos últimos 7 anos. A gente às vezes fica um ano, às vezes alguns meses, às vezes algum projeto pontual, mas ninguém, assim, ninguém. Nenhum escritório, nada. Eu tenho um grupo no WhatsApp de pessoas que buscam vagas, e eu lembro de um estudante negro gay que ele sempre pegava no meu pé. Ai, amiga, me coloca em algum escritório de arquitetura. Eu falei, mas como? Não converso com ninguém, não conheço ninguém. Agora já conheço a Gabi, agora já conheço o Anderson, já dá pra. Viu, Marcos? Se você estiver ouvindo a gente, já Sim, posso fazer indicações, mas não nossa, tinha, né? pode. Pois é, 2020, não, não. a discussão tem E que é chegar tão na arquitetura, né? naturalizado isso. Não, isso é muito naturalizado, Paty, nesses ambientes, sabe? É muito naturalizado. E agora, nas últimas semanas, assim, o projeto Arquitetas Negras, ele acabou sendo também uma referência para pessoas que estavam buscando serviços de arquitetas negras. Mas, na maioria das vezes, não são empresas, são pessoas que querem fazer o E, Gabi, projeto da casa dá pra delas. acessar é, o perfil dessas arquitetas negras? Você tem um perfil aqui no Instagram? Ainda não. Ah, Ah, não, eu tenho o Gabi, perfil do projeto Arquitetas Negras. isso. É porque, Paty, a gente lançou um livro, a gente fez um monte de ação ano passado, mas tudo isso com o dinheiro que a gente passou no edital do Fundo Baobá, entendeu? Então, Maravilhoso. agora a gente está querendo uma parceria para fazer o site e colocar esses contatos lá, porque hoje a gente recebe essa demanda por e-mail ou por Instagram e repassa os contatos, sabe? Uhum. E isso no Brasil todo, no Brasil todo. A gente recebe e-mail assim, de várias pessoas pedindo e a gente repassa. Mas trabalhar com escritórios, o que eu ia falar é isso, que por conta dessas hashtags aí 2, 3 semanas atrás, a gente começou a Uhum. receber, aí já é diferente, né? Porque uma coisa é você Exato. indicar para uma pessoa que está, né, pedindo o Reformando a projeto e tal. casa, né? Outra coisa são grandes empresas querendo a indicação. Aí Aí é né? institucional, né? Exatamente, institucional. Aí é diferente. Mas, enfim, eu acho muito importante vocês chegarem nesse nicho, porque precisa muito, muito mesmo, entendeu? E o IAB tem condição também, sabe, por ser uma instituição de quase 100 anos, sabe? Tem Sim. contato suficiente, abertura suficiente, sabe, para poder trazer essa discussão. Eu acho que isso é muito importante. Gabi, tem um monte de pergunta para você. Eu tô com medo do Você Instagram jura? derrubar a gente e não conseguir responder. Gente, o que que eu vou fazer? Vou gravar as perguntas nos stories, eu marco a Gabi, pode ser, Gabi. Aí você responde Pode, e a gente deixa pode, disponibilizado aqui nos stories da Empregue Afro, tá bom? pode Anota ser. aí a pergunta, ó. O que que você acha do pessoal da FGMF? Que é isso? O Rogério está Ah, falando sei. É um escritório de arquitetura. que viu esses dias o Jimenez falando da inclusão no escritório. Se Hum, você conhece construtoras que abriram programas de trainee para arquiteto, parece que é algo recente. Eu, Empregue Afro, não não. conheço. É, gente, o recadinho da tia do Anderson. Senhora Ah, ela Alma viu, ela. Almeida, viu? Ela Ai, que está dizendo, demais! maravilhosa, Anderson, traz a família. A gente gosta assim quando vê a família. Ela está dizendo que vale ressaltar que não cabe só a arquitetos negros o dever de voltar para a periferia, que todos nós devemos compreender Exatamente. o papel social da profissão. Tia do Anderson, a senhora Ah, tá arrasou! certíssima. Nossa, que tia maravilhosa, Anderson.
Leva sua tia lá no Que IAB pra linda! gente conhecer. Que linda, que maravilhosa, tá certíssima, Você sabe quem certíssima. faz a revolução somos nós mulheres negras, né, gente? Sociedade Gente, estruturalmente machista, mas pega aí os nomes de quem de fato fez a revolução. Quem era zumbi se não fosse Dandara, exato, entendeu? exato, Paty. É isso Ai, mesmo, é gente, que isso mesmo. maravilhosa essa tia Que dele. Sensacional. maravilhosa, nossa, incrível, incrível, Ai, nossa. galera, arrasou agora, viu? Dever de todos. Melhor tia, né? Melhor tia, Caísa, você falou tudo, melhor tia. Gabi, então eu vou gravar os stories para você responder. Eu marco você e você responde. Galera, que Tá tiver mais bom. perguntas, pode mandar no nosso direct. Eu tô no chão com a tia do Anderson. Tô no Fechou, chão, fechou a gente. live Arrasou, com fechou a chave de live. ouro. Não tem mais o que falar. Então você que é negro, para pensar o quanto você dedica parte do seu conhecimento para trazer outros como você. E você que é branco, o que você faz de fato para ser aliado, né? Na dúvida, procura a tia do Exato. Anderson. É, Ai, gente, sensacional. A tia do Anderson acabou com a gente, amei. Gabi. Na A dúvida, live vai procura a ficar tia do salva Anderson. aqui. Isso aí. Acabou com a gente. Muito boa. A live vai ficar salva aqui. Vocês podem marcar, compartilhar a galera que você conhecer. E a B, muito obrigada pela parceria, né? Com o Empregue Afro. Ah, a gente que Gabi, agradece. Nossa, incrível. obrigada, Anderson. Incrível. Anderson, Obrigada, um Paty. salve para sua tia. O saber dela, ninguém, olha, gente do céu. Eu vou marcar o Anderson para ele contar, Nossa, se a senhora Anderson. permitir, né, senhora Alva? Quantos anos que a senhora tem? Sensacional. E ela assinou, Extremamente tia do sábia, Anderson, você viu, maravilhosa. né? Maravilhosa, maravilhosa. Ai, Paty, gente, muito muito bom. obrigada, viu, pela Obrigada. parceria, pela conversa, foi incrível. Obrigada ao Anderson também, pessoal do IAB que está aqui. A Caísa, que é também coordenadora do Arquitetas Negras, comigo, com a Audrey, com a Tamires. Obrigada a todo mundo. A Você viu, gente o papo segue. fluiu, foi super rápido. Ah, eu sabia já que ia fluir muito bem e que ia passar muito rápido, porque conversa boa passa rápido. Conversa é coisa de mineirinho isso, né? É, exatamente, É, passa muito rápido. muito bom. Mas vai ficar salvo, quem quiser rever, marcar os amigos. Vai estar aqui no perfil da Empregue Afro, acompanha a gente e a B, que em breve a gente vai divulgar mais ações, mais parceria. Obrigada, gente. Beijo, viu? Obrigada a Beijo. você. Beijão, Obrigada. se cuida. Tchau, Obrigada. Até a tchau. próxima, gente. Até.